Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Começamos com os incêndios de 2017. Autarcas, Proteção Civil e EDP são acusados de homicídio por negligência em Pedrógão. No emprego, devem existir ou não limites para os salários dos gestores? O PS quer então que haja equidade entre os salários nas empresas. O ex-presidente da JSD diz que quer eleições no PST no próximo ano. Falamos ainda de especulação imobiliária e as consequências diretas para os estudantes universitários. Na política internacional, falamos do Brexit. A maioria apela à permanência. São então estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio está Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, já várias vezes falámos aqui de Pedrógão Grande, os incêndios de 2017 que afetaram Pedrógão Grande. Agora falamos de autarcas, Proteção Civil e EDP, que estão então acusados de homicídio por negligência. Como é que podemos avaliar e analisar esta questão? Eu acho que era absolutamente inevitável que, com a investigação que foi feita, surgisse acusação do Ministério Público. Era inevitável porque houve de facto negligência e era também inevitável. E é isso que fica provado com estas acusações? Eu já vou lá. Com estes inquéritos? Eu vou já. Era também inevitável porque seria uma frustração enorme para a opinião pública se não houvesse uma acusação. Uma acusação que não é decisão definitiva. Há apenas acusação. E eu acho que em Portugal é muito fácil acusarem. Depois não é tão fácil condenarem. Portanto, diria até que normalmente quando há investigações feitas pela Judiciária sobre o controle do Ministério Público, há sempre acusações, mesmo que existam indícios muito pouco sólidos. Ora, aqui há uma acusação de negligência. E eu acho que há mesmo negligência. Mas permita-me que eu transporte para este caso aquilo que resultou, por exemplo, no último debate do Estado da Nação. Quando se falava no assalto de Tancos e nesta problemática, o Primeiro-Ministro respondeu às questões que foram levantadas dizendo o seguinte, de uma forma liminar. Bem, espero que ninguém esteja a pensar que eu iria exigir que um ministro ficasse na porta do paiol a tomar conta do que lá estava dentro para não ser assaltado. Se nós transportarmos esta afirmação do Primeiro-Ministro para este caso, diríamos assim, bem, ninguém espera que os funcionários da EDP estivessem lá no sítio à espera da situação dos incêndios para atuarem imediatamente. Ou espero que o vice-presidente da Câmara não tivesse que estar no sítio para, ou então que os senhores da Proteção Civil estivessem no sítio exato para pegar na mangueira de uma forma correta para ligar e para evitar o incêndio. Esta situação que eu estou a trazer, esta comparação, é para demonstrar como em Portugal as coisas se fazem muito pela espuma, muito superficialmente. Nunca se vai ao fundo da questão. Aliás, lembro-me, nestas questões de investigação e das responsabilidades, designadamente responsabilidades políticas, que só tivemos, que me lembro, um ex-ministro em Portugal, que, quando caiu a ponte dentro dos rios que provocou várias mortes, no mesmo dia demitiu-se dizendo a responsabilidade política é minha. Se nós aplicássemos o que o Primeiro-Ministro disse recentemente no Parlamento, na altura dizia-se assim, bem, ninguém estava a contar que o Jorge Coelho estivesse lá na ponte para evitar que ela caísse. Eu lamento muito que em Portugal as coisas sejam assim e Pedrógão as questões. Que leitura podemos fazer dessas declarações do Primeiro-Ministro? E aplicá-las aqui também ao caso em concreto de Pedrógão? É uma leitura que resulta de uma realidade concreta. O Primeiro-Ministro fala em função das circunstâncias e introduz sempre alguma dose de oportunismo no bom sentido da expressão ou de algum populismo no mau sentido da expressão nas declarações que faz. Porque diz uma coisa um dia e no outro dia diz exatamente o contrário com total naturalidade. E o problema não está no Primeiro-Ministro, porque ele diz isso muito bem. O problema está em quem alimenta isto, que somos nós todos.
É a opinião pública e a opinião publicada que alimenta isto gosta. E, portanto, o António Costa deve ter um ego do tamanho de todos os clérigos, fica tão satisfeito, que em dezembro disse 5 vezes, o enfermeiro vai para o Porto. Ouviu bem, o enfermeiro vai para o Porto. Depois repetiu, o enfermeiro vai para o Porto. E depois, passados uns meses, afinal já não é bem assim, porque a decisão, pelos bichos, foi mal tomada. Vamos à questão desta investigação. Há arguidos, altos funcionários da EDP, altos funcionários ou responsáveis por proteção civil e alguns autarcas. 3 autarcas, mais concretamente. 3 autarcas. O processo agora vai ser desenvolvido, não sei se alguns deles vão pedir abertura de instrução do processo, que obriga à intervenção de um juiz. Se pedirem, o processo atrasa muito mais, se não pedirem, o processo vai para julgamento. E em julgamento não vai ser fácil provar-se que cada um daqueles elementos que agora o Ministério Público constituiu como arguidos, de facto, praticaram um ato de negligência ostensivamente, propositadamente, uma negligência de tal maneira negligente que, objetivamente, eles sabiam, eles tinham consciência que ia provocar estes estragos e estes problemas gravíssimos que ceifou vidas. Essa parte é que vai ser difícil de provar. Agora, que é verdade que houve negligência, que é verdade que todos os sistemas falharam, isso eu não tenho dúvidas que é mesmo verdade. Se são estes os responsáveis ou se são estes os únicos responsáveis, isso é que eu já não sei se se vai conseguir provar, e espero que se prove alguma coisa, pelo menos para que não cheguemos à conclusão que a culpa morreu solteira, como aliás no Parlamento nos é transmitido todos os dias, em que a culpa morre sempre solteira, mas há outra pelas questão, razões que acabei de apontar há bocadinho. Há uma questão que todos os creio esperam estar ou ser esclarecida, porque se prende então com a Estrada Nacional 236, onde morreram 47 pessoas, uma estrada que não foi cortada, uma estrada nacional que não foi cortada. É verdade, e aí foi o ato de maior negligência, que curiosamente não há nenhum elemento das forças de segurança que aparecem aqui como arguidos, mas também não estou a criticar por isso, nem estou a dizer que deviam aparecer. E onde foram encontrados o maior número de pessoas que de facto morreram? Isso é verdade, isso é verdade e houve claramente negligência. Agora, quanto tempo demorou a mudança daquele incêndio devastador entre o momento em que houve orientação num sentido e depois aconteceu exatamente o contrário com as mudanças dos ventos? Essas questões de pormenor, essas questões... Também têm que ser analisadas, não é? Vão ter que ser analisadas agora no julgamento para se fazer a prova e não vai ser fácil. Agora, que houve negligência, repito, houve negligência, que foi importante fazer esta investigação, foi importante, que do meu ponto de vista pessoal é importante encontrarem-se eventuais responsáveis, também é importante. Vamos ver agora os elementos dos processos para analisarmos a prova. Vamos ver como de facto se desenvolve e se desenrola também este processo. Exatamente. Só para mais concretamente e mais precisamente. Mas volto a repetir, a mensagem do Primeiro-Ministro sobre Tancos é muito diluidora de responsabilidades. É muito um processo de chutar para a frente. Quando ele diz com uma convicção total, bem, espero que vocês não estejam a dizer que o Ministro tinha que estar na porta do paiol. Bem, mas é preciso apurar responsabilidades políticas no caso que há responsabilidades. Claro que há responsabilidades políticas. Aliás, aqui na política aplica-se aquela máxima que se aplica no serviço militar. Hein? O último responsável é sempre o comandante. O que se aplica no navio. O último a sair é o comandante. O comandante é sempre responsável. Ora, o Primeiro-Ministro demonstrou o contrário, ou tentou demonstrar o contrário, não demonstrou nada, tentou demonstrar o contrário, e até acho que vai conseguindo, quer dizer, com alguma demagogia por meio vai conseguindo, porque nós facilmente aceitamos esse tipo de explicações que são feitas conforme a conjuntura em que elas são produzidas. Muito bem, Narciso Miranda, passamos agora então ao nosso próximo tema. Falamos de salários e levanta-se aqui uma questão, depois então também da pretensão do PS de ter aqui mais equidade salarial nas empresas. Deve existir ou não limites para os salários dos gestores? Eu acho que deve haver um limite, mas para todos os gestores, não só para os gestores públicos, mas também para os gestores privados. Eu acho que é fundamental a moralização dessa questão. Portugal é o país onde a diferença entre a média do vencimento das pessoas e os vencimentos mais altos é mais dilatada.
Portanto, a diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos é maior, é das maiores da Europa, para não dizer do mundo. E, portanto, mas sobretudo da Europa. E, portanto, acho que essa ideia pedagógica é importante. Mas importa salientarmos o seguinte, não interessa transmitirmos apenas a ideia. Interessa pô-la em cima da mesa para um debate, uma reflexão profunda, no sentido de se concluir que medidas é que poderão ser adotadas. Mas eu acho que é muito oportuno e muito positivo colocar essa questão em cima da mesa para debate e para reflexão. Deve existir uma lei que estabeleça aqui um limite entre aquilo que são os salários mais baixos e os salários mais altos? Deve existir mecanismos reguladores para o público e para o privado, repito, para o público e para o privado, para evitar algumas situações de escândalo. Repare, nós pagamos a eletricidade ao preço que pagamos. Veja quanto é que ganha o presidente da EDP. Ganha uma pipa de massa por mês. Parece um craque de futebol. Tem vencimentos a esse nível. E, portanto, acho muito bem que essa questão seja colocada em cima da mesa para reflexão. É preciso, de facto, aqui que as disparidades salariais dentro das empresas sejam vistas com muita atenção. É preciso. Indiscutivelmente é preciso. Repito. E é preciso realmente, tal como disse há pouco, discutir este tema. É preciso porque em Portugal o distanciamento entre quem ganha menos e quem ganha mais é enorme. É dos mais altos da Europa. Portanto, é preciso discutir a questão. É preciso também discutir esta questão no Orçamento do Estado para 2019, Narciso Miranda. Eu acho que isto tem pouco a ver com o Orçamento de Estado, mas que era uma boa oportunidade de aprofundarmos a discussão deste tema. Mas mais importante que discutir isto no Orçamento de Estado é discutir os aumentos salariais, sobretudo da função pública, porque há pessoas que trabalham na administração pública, na administração local, na administração central, que não têm alteração dos seus ordenados há uma década. Eu acho que isso é um escândalo numa situação em que, segundo o que eu ouço dizer os políticos, está tudo bem. Respiramos a economia a crescer, respiramos progresso, respiramos desenvolvimento, então se respiramos isto tudo, acho que é a altura de descongelar os vencimentos que há 10 anos estão completamente congelados. Está a ver? Não há aumento nenhum durante já um pouco mais que uma década para quem desempenha funções profissionais de administração local e central, a administração pública. A precariedade é outra das questões. A precariedade está sempre em cima da mesa, que já ouvimos tantos discursos a dizer que ia acabar, mas ainda não acabou, pelos vistos até aumentou. Muito bem. Narciso Miranda, falamos agora do PST. O antigo presidente da JST, em entrevista então à TSF e ao Dinheiro Vivo, quer eleições no PST até ao próximo ano. Como é que podemos encarar esta pretensão do antigo líder da JST? De facto, há um mal-estar cada vez mais visível dentro do PST. É uma intervenção normal, que resulta de um posicionamento estratégico para aquilo que vai acontecer nas próximas eleições legislativas. O que é que esse dirigente do PSD está a dizer? Nas entrelinhas está a dizer o seguinte: é previsível que o PSD não tenha bom resultado nas eleições legislativas, preparemos-nos para a seguir fazermos um congresso extraordinário para pedirmos a cabeça do seu líder. Portanto, é uma pessoa que se está a posicionar para o que normalmente acontece e, em consequência, poder chegar à altura e dizer eu fui o primeiro a prever que isto ia acontecer. Mas há ou não mal-estar dentro do PST? Não, há mal-estar, mas o mal-estar ajuda, contribui de uma forma muito marcante para esta afirmação, para esta entrevista, mas para além do mal-estar há este posicionamento. Há um mal-estar, ainda há pouco tempo se demitiram, acho que todos os dias se demite um quadro, quase todos os dias se demite um quadro do PSD, há uma certa reação, há uma certa tentativa de ir queimando e lumbrando o atual líder do PSD, o Rui Rio. Faz-me lembrar o que está a passar neste momento com o PSD, com aquilo que se passou na altura em que o líder do PSD era o Filipe Menezes, o que me leva a trazer esta situação paralela. Curiosamente, o que está a acontecer agora, com nuances diferentes, aconteceu na altura com o Filipe Menezes, que acabou por se demitir. Ora, Filipe Menezes do Norte, Porto, Rui Rio Norte, Porto. Será que isto não está a ter aí também alguma influência? Eu admito que alguma está a ter, mas o PS é que não está bem, isso todos nós reconhecemos que não está bem. Pedro e Santana também Lopes ajudou reconhecemos que também. o Rui Rio não demonstrou ser uma alavanca para liderar a oposição capaz de fazer frente
um certo facilitismo que se respira em torno do primeiro-ministro António Costa. Pedro Santana Lopes ajudou também a este mal-estar dentro do PS Ajudou, com a sua saída e a criação aqui ajudou também claramente, de um novo partido? Ajudou claramente. O Santana Lopes é, para o bom e para o mau, quem gosta e quem não gosta, tem que reconhecer que o Santana Lopes é um grande quadro da vida política nacional, é um homem muito hábil, é um homem com facilidade de diálogo, com alguma criatividade em termos de ideias, de mensagens. É evidente que a criação do Partido Aliança, liderado por Santana Lopes, abanou bastante o PSD. E acho que vai abanar o sistema partidário português. Acho. Oxalá eu me engane, digo eu, oxalá. Mas de que forma, Narciso Miranda? Porque acho que vai ser uma surpresa, acho que vai conseguir um resultado razoável. Vai contrariar os críticos? Acho que vai eleger deputados. E se o Aliança eleger deputados, é uma grande novidade. O que é que isso significa para Basta o panorama atual político? Basta eleger 2, 3, 5 deputados, que já é uma grande novidade para mexer no atual quadro partidário, porque depois o ritmo pode ser de crescimento e pode abanar um pouco uma situação em que se respira uma razoável frustração das pessoas relativamente à classe política, relativamente aos atuais partidos, mesmo Portugal atravessando uma conjuntura em que o PS tem conseguido secar muita da reação à sua volta, muita da oposição legítima e normal que existe à sua volta, um bocado com a ajuda do Bloco de Esquerda e do PCP, o que eu não sei se isso é muito bom em termos daquele ar que respiramos, daquele ambiente que respiramos da democracia, do contraditório, da liberdade de avançarmos com alternativas, com soluções. E eu acho que isso vai secando tudo um pouco com o efeito de uma esquerda unida, no essencial muito unida, no discurso não unida, no discurso aparentemente com divergências, mas na prática a esquerda que suporta o governo no Parlamento, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP estão muito mais unidos do que nós pensamos. Estão muito mais sólidos do que nós pensamos. Repara, há 2 meses estávamos a discutir se o orçamento passava ou não passava. Estávamos a discutir se o PCP votava a favor ou não votava a favor, o Bloco de Esquerda se estava a esticar a corda ou não estava a esticar a corda. Lembra-se que eu disse aqui, não acredito em nada disso. Isso é tudo fogo de artifício. Isso é tudo para desviar as atenções, para criar espaço de maior capacidade negocial, mas obviamente o orçamento vai ser aprovado e vai ser aprovado com os votos a favor, com aumentos ou sem aumentos, com medidas ou sem medidas, mas vai ser a favor do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda vai votar a favor e o PCP, porque eu não tenho outra hipótese. O António Costa, o líder do PS, meteu o Bloco de Esquerda naquele bolsinho que normalmente nós temos no nosso casaco para meter as moedinhas pequeninas que temos. E meteu o PCP no outro bolso maior. Portanto, estão lá quietinhos, abafadinhos, quentinhos e sossegadinhos, embora com algumas medidas que vão tomando, agitadoras e provocadoras em matéria de negociações, que são positivas, não tenho que reconhecer também isso. Mas vão votar sem quaisquer hipóteses o Orçamento de Estado, sempre disse isso e continuo a dizer. Narciso, uma última questão relativamente ainda aqui ao PSD. O que é que falta ao líder do PSD, Rui Rio? Falta-lhe quase tudo. Eu acho que um certo estilo e uma certa dose de seriedade que ele sempre defendeu na política são fatores que, do ponto de vista pessoal, até são muito positivos, mas não encaixam bem na maneira de se fazer política e política partidária em Portugal. A política em Portugal faz-se muito na base da ficção, da mentira, do show-off. E, portanto, o Rui Rio é contra isso tudo. O Rui Rio tem um estilo completamente diferente. E, portanto, o Rui Rio faz-me lembrar, num patamar mais pequenino, o Vítor Constâncio. Quando ele foi líder do PS, também toda a gente chegava à conclusão que o Vítor Constâncio, um grande quadro de dimensão internacional, um grande senhor, um economista dos mais conhecidos da Europa e mais conceituados, demonstrou que não tinha características para ser líder do PS, porque não mentia, porque fazia as coisas com rigor, porque não fazia demagogia, porque não era populista. E eu acho que em Portugal ainda se faz a política com muito populismo e com muita ficção. Muito bem. É a minha opinião, sinceramente. A minha opinião, e tenho pena de dizê-la. Passamos agora então ao nosso próximo tema. Falamos de especulação imobiliária e as consequências diretas para os estudantes universitários. Que alternativas a esta especulação imobiliária? Temos que reconhecer que os estudantes que se deslocam dos vários pontos dos países para as cidades onde há universidades não têm possibilidades de pagarem as rendas especulativas que estão instaladas. E, portanto, há de facto aqui uma bolha especulativa muito forte
que está a perturbar a vida dos nossos estudantes e está a prejudicar sobretudo aqueles que são da classe social mais frágil. Eles já vêm estudar com muitas dificuldades e com muito esforço dos pais e agora ainda têm que enfrentar esta dificuldade, como também essa especulação está, digamos, a esvaziar lentamente o coração das nossas cidades, sobretudo as grandes cidades, e está a fazer com que as pessoas saiam para procurarem preços mais baratos na periferia. Algumas medidas já foram tomadas, aliás, da iniciativa do Bloco de Esquerda, e bem, sobretudo para salvaguardarmos o coração das grandes cidades e, sobretudo, o seu património histórico ou cultural, mas isso é pouco relativamente àquilo que está a acontecer também nas cidades da periferia. Por exemplo, eu sinto isso em Matosinhos. Sinto que em Matosinhos é difícil já encontrar resposta. É muito difícil encontrar resposta para os estudantes. Há 3 estabelecimentos de ensino, há 4, mas 3 produzem, digamos assim, clientes para alugarem habitações, quartos, etc, etc. Em Matosinhos não tem resposta porque os preços são especulativamente, são muito caros, mas também Matosinhos não está a encontrar respostas adequadas para a sua própria população, para as camadas mais jovens. Porque os preços dispararam, porque a especulação é devastadora, porque de facto não há mecanismos reguladores, a Câmara precisa de avançar com uma política de terceira geração de habitação. Mas não o pode fazer? Não, deve fazer, não é pode, tem que o fazer. Deve e tem que o fazer. Matosinhos tem que tomar medidas. Se Matosinhos conseguiu acabar com as barracas e com as ilhas degradadas, também vai agora conseguir travar este assunto. Agora, de que forma, Narciso Miranda? Apresentando projetos arrojados e imaginativos, como aconteceu há 20, 25 anos para acabar com as barracas. Agora Matosinhos está a enredar-se muito em comemorações, em seminários, em debates, em iniciativas, comemoram-se agora os 20 anos da Matosinhos Habite e as comemorações, em vez de se apresentar planos e projetos políticos de habitação, fazem-se comemorações e debates, quer dizer, mas depois nos debates não aparecem normalmente projetos concretos, ideias concretas para se resolver o problema em concreto. Portanto, porque isso gerir as rendas das habitações que outros construíram no passado é muito fácil, é preciso fazer muito mais. Isto é uma crítica construtiva, é um desafio que eu lanço à Matosinhos Habite e à Câmara de Matosinhos para avançar de uma forma mais arrojada para enfrentar estes problemas que são novas dificuldades. E dar aqui também uma solução aos mais jovens, olhar para os mais jovens. Exatamente, de uma outra forma. Sobretudo fixar os mais jovens nas suas terras, nas suas freguesias, nos seus concelhos, para que eles não saiam para a periferia onde encontram casas mais baratas, e também encontrar respostas para os estudantes que vêm de vários pontos do país para estudarem no ESAD. Não chega só a dizer que nós temos em Matosinhos, por exemplo, a melhor escola de designer da Europa, mas também temos que encontrar resposta para os alunos que frequentam essa escola. Para o Instituto Superior de Segurança Social, para o ESCAP, enfim, 3 estabelecimentos de ensino, por exemplo, que conseguem atrair muitos estudantes para os frequentar e depois os estudantes encontram sérias dificuldades, como encontram no Porto. Não quero dizer que seja só em Matosinhos, de alojamento. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora então ao nosso próximo tema. Falamos de política internacional, falamos de um tema que afeta também diretamente Portugal, com a saída então do Reino Unido da Europa. Mas a maioria, no que concerne então aqui ao Brexit, apela à permanência. A maioria política. A maioria política apela à permanência. Ora, aí está. Esta é que é a grande diferença. Mas há aqui uma dicotomia. A maioria dos quadros políticos e a maioria que governa o país fazem esse apelo, percebe-se. Percebe-se porque já estão com receio. Porque a maioria da população... Quais são os grandes receios que tem que se ter relativamente ao Brexit? Os receios já estão instalados no terreno. Repare, no Reino Unido, a libra desceu relativamente ao dólar e relativamente ao euro. Desceu significativamente. Relativamente ao euro estava a 1,4, agora já está a 1,1. Temos um minuto, Narciso Miranda. E, portanto, as empresas estão-se a deslocalizar, porque estão aí para outros pontos da Europa onde encontram melhores condições. Portanto, a população começou a perceber efeitos económicos? Claro que tem, económicos e financeiros e na qualidade de vida das pessoas. A população percebeu isso. Se houver agora um referendo, naturalmente que a maioria da população vai dizer o contrário do que disse aqui há tempos. Vai dizer nós queremos ficar na Comunidade Europeia. Como os políticos estão cheios de medo disso, estão todos a tentar unir esforços para dizer não, é melhor estarmos sossegadinhos e deixarmos estar isto como está. Eu acho que para a Europa é bom esta confusão que existe no Reino Unido e é bom que se repetisse o referendo, mas não vai ser fácil.
Muito bem, até porque em 2019, de facto, então vai começar aqui a ser este Brexit vai começar a ser gerido de forma a estar implementado. Vai começar a ser 2020. concretizado no terreno, com as dificuldades a surgirem ao de cima, vindas da esquerda e da direita e do centro. E aí, portanto, de facto, vai-se ver realmente o que é. Que implicações diretas tem é que a decisão que tomaram, Brexit? quais são as implicações que isso vai trazer para o povo do Reino Unido? Essa é que vai ser a grande questão. Muito bem, Narciso Miranda, muito obrigada. Terminamos então hoje a falar do Brexit Muito obrigado, e das foi um prazer estar consequências consigo. diretas para a Europa. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Cá estarei, obrigado. Boa semana. Foram estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião com Narciso Miranda. Nós estamos de regresso segunda-feira. Bom fim de semana.